paz do Senhor Jesus, príncipes e princesas de Deus, nós estamos aqui para nós darmos início ao nosso primeiro culto em casa. Estamos vivendo aí, de fato, uma pandemia, estamos vivendo momentos críticos em que os cristãos precisam aparecer, os cristãos precisam, de fato, se manifestarem positivamente. E eu resolvi fazer esse vídeo para nós não ficarmos ociosos, para nós não deixarmos de cultuar ao Senhor nesse domingo e nos domingos que precisarmos ficar um pouco afastados. E eu separei uma palavra de Deus para a sua vida. Espero que você goste, espero que Deus fale no seu coração, e espero que Deus manifeste o poder e a graça dele sobre você e sobre a sua família. Eu vou ler o texto, somente um versículo da palavra de Deus, que está em Atos capítulo 2, versículo 42. O versículo 42 de Atos capítulo 2, ele diz: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que o Senhor esteja trabalhando a nossa mente, Deus, que nós não venhamos nos afastar de Ti, que nós possamos estar aproveitando este momento de crise para nos aproximarmos mais ainda do Senhor. Abençoe a nossa casa, Senhor, que esta praga não tenha acesso aos nossos familiares, que a nossa família esteja completamente guardada pelo Senhor. Que o Senhor venha tratar, ó Deus querido, este problema, não só na minha vida, não só na vida dos meus irmãos, nem tão somente na família dos meus irmãos, mas te peço, Senhor, neste momento, por São João de Meriti, te peço, Senhor, pelo Rio de Janeiro, te peço pelo Brasil, te peço pelo mundo, seja conosco, tenha misericórdia, e derrame sobre nós a tua graça em nome de Jesus. Então, queridos, esse texto é um texto que retrata a descida do Espírito Santo, a manifestação da glória de Deus em meio a um povo que estava reunido. Vieram contestar com Pedro, uns achavam que eles estavam bêbados, cheios de monstro, outros não entendendo o que estava acontecendo. E Pedro fala: olha, isso aí, tudo que está acontecendo foi o que Joel, o profeta Joel, já havia profetizado. E o interessante é que Pedro começa a fazer um discurso em cima dos fatos que estavam notórios aos olhos de todos. E Pedro consegue ali instruí-los acerca de haver muitas conversões. A Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram naquele momento. E o interessante é que aqueles que já estavam, mais essas quase 3.000 almas, chega no versículo 42, ele fala que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E nós queremos falar justamente sobre esses 4 tópicos que este versículo nos apresenta. Primeiro ele fala, o interessante, a chave desse versículo é a perseverança. O que eu quero te dizer, meu amado, minha amada, é que independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa que estamos vivendo, nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos dar continuidade. Nós não podemos parar. Nada pode nos frear. Então ele fala, tudo bem, mas perseverar em quê? Perseverar em relação ao quê? Ele fala, olha, nesse versículo em especial, ele diz, perseverar na doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus. É a nossa instrução que nós estamos tendo segundo a Bíblia nos orienta no Novo Testamento. Nós vivemos hoje dias apostólicos. No período passado, o povo vivia dias proféticos, eles viviam a ministração profética
O sistema era profético, era o profeta que mandava. Hoje nós estamos vivendo o momento apostólico, o momento em que nós, pastores, membros, seguimos a doutrina dos apóstolos. Então, aconteça o que acontecer, segundo essas escrituras, segundo este versículo, o que tiver de acontecer, não largue, não abre mão da doutrina dos apóstolos, não abra mão da sua Bíblia, não abra mão da palavra de Deus. Em segundo lugar, ele fala também sobre nós perseverarmos na comunhão. A palavra de Deus nos orienta que o reino dividido não subsiste. Jesus falou isso quando vieram dizer a ele que ele havia expulsado um demônio em nome de Beelzebul. Ele falou assim: o reino dividido não subsiste. Nós entendemos que o reino dividido não subsiste desde o Gênesis, quando Deus disse: olha, eis que eles são um só, falam a mesma língua, e olha, eles não tem nada que possa impedi-los de qualquer coisa. Então, desçamos e confundamos a língua deles. Ou seja, Deus já estava nos dando a dica lá atrás. Um reino dividido, ele não consegue vitória. Um reino dividido não consegue vencer. Então, queridos, olha, a sua força é forte, mas sem a minha ela é fraca. A minha força ela é forte, mas sem a sua ela é fraca. A nossa força juntos, nós somos fortes, mas sem a força de Deus, elas são fracas. Nós precisamos nos unir e nos juntarmos como um cordão de 3 dobras. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos mutuamente uns dos outros. Precisamos viver em comunhão, algo em comum. Pensarmos da mesma maneira, falarmos, pleitearmos as mesmas coisas. Porque assim, a Bíblia nos diz, quando 2 pessoas concordam em oração, aquilo lhe é aceito, lhe é concedido. Em terceiro lugar, ele diz uma coisa também muito interessante que estamos precisando atentar, acender a luz amarela. Ele fala no partir do pão. Veja bem, primeiro ele fala na doutrina dos apóstolos, depois ele fala na comunhão, terceiro ele fala no partir do pão. Queridos, não sei se vocês estão cientes, mas mercados já estão ficando com as prateleiras vazias. Esta pandemia que está assolando não somente o Rio de Janeiro, São João de Meriti, mas está assolando não somente o Brasil, mas o mundo, está fazendo com que as nossas prateleiras elas comecem a ficar vazias. Fomos ver o preço de uma cesta básica de 150 passou para 180 reais no dinheiro à vista. Ou seja, e quando eu olhei tinha poucas mercadorias, ou seja, as coisas estão acabando. Mas eu quero te dizer uma coisa, ainda que nas prateleiras não hajam mais comida, se eu tiver 2 quilos de arroz e você precisar de pode vir pegar comigo. Porque se amanhã depois você tiver de passar a necessidade, eu quero passar junto contigo. Eu gostaria que fosse recíproco. O partir do pão, essa comunhão de nós nos darmos, independe do que nós temos. Aquele jovem, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Era uma multidão e ele tinha aquilo. Com certeza, ele deveria ter pensado, vou ter que comer menos ou até não comer nada. Mas ele escolheu ceder ao Senhor, trabalhar na comunhão. E os 5 pães e 2 peixes alimentaram quase 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. O pouco que você tem pode ser dividido com outra pessoa. Não esqueça, independente das circunstâncias, de que você é um cristão e precisa trabalhar o partir do pão na sua vida. O partir do pão, ele simboliza, ele canaliza para a ceia do Senhor. O Senhor, ele nos deu a sua vida para que nós partíssemos o pão. E para finalizarmos, ele diz também na oração. Meu amado, crente que não ora, crente que não fala com o Pai, crente que não dobra o seu joelho, crente que não tem comunhão, ele está completamente enganado.
enganado da sua missão, ele está equivocado quanto ao seu ministério. O maior ministério que nós temos é de cuidar das nossas vidas. E se nós não tivermos esta devocional, essa oração, nós não estamos completos. Você pode ser uma pessoa que visita, você pode ser uma pessoa que se doa, você pode ser uma pessoa que distribui os seus bens, mas se você não tem oração, você não está com intimidade com aquele que pode todas as coisas. Por isso, nós na Igreja Evangélica Ministério de Kadosh estamos fazendo essa oração de 21 dias. Todos os dias às 9 horas, às 21 horas, às 9 da noite. Eu conto com cada um de vocês. Nós temos nossos dias específicos de jejum. Cada um tem um dia específico que nós separamos. Você pode fazer parte desse dia. Escolha um dia na semana e faça a sua oração. Todos os dias eu te convido a orar às 9 da noite, às 21 horas. Mas escolha um dia na semana, pelo menos um dia, e faça um jejum, para que Deus nos livre dessa pandemia, nos livre dessas mortandades que estão assolando. Que o Senhor esteja nos abençoando, que você possa, meu amado, receber essa palavra no seu coração, se unir conosco em oração, para que nós consigamos permanecer na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que Deus esteja abençoando a tua casa, que Deus esteja abençoando a sua vida. Eu ministro sobre você as bênçãos do Senhor, e que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Em nome de Jesus. Amém.